Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 8 de novembro. Estamos começando o nosso dia, terminando a nossa semana e meditando a nossa palavra de Deus a cada dia, a cada manhã. Uma alegria grande tê-lo conosco, fiel, vivendo essa graça da leitura orante da palavra de Deus. Eu quero neste dia, nesta sexta-feira de modo particular, lembrar que é um dia muito importante, um dia de oração, um dia de intercessão, um dia de recordarmos o mistério de Jesus na cruz, o dia que Ele se deu a cada um de nós, que Ele morreu por nós, e por isso somos convidados também neste dia a fazer jejum, a fazer sacrifício, a trazermos as intenções de oração no nosso coração. E por isso hoje eu quero te pedir de deixar a sua intenção de oração escrito aí no nosso vídeo, aquilo que você quer confiar, a oração, a intercessão da nossa comunidade, para que juntos, hoje no texto da misericórdia, na nossa Santa Missa, possamos rezar por tudo aquilo que você traz no coração. Você que está chegando agora, que está acompanhando a nossa Lex Divina, eu quero relembrar os nossos passos, como viver bem essa graça da Lex Divina. Lembrando que o primeiro passo é a leitura. Lermos as leituras que a palavra de Deus nos apresenta através da liturgia, a primeira leitura, o Salmo, o Evangelho. O segundo passo da nossa Lex Divina é a nossa conversa com o Senhor, o nosso diálogo de perguntar o que Deus fala ao meu coração. Qual é a palavra que o Senhor hoje traz e o que é que Ele quer comunicar a cada um de nós, o que Deus quer me dizer com a liturgia hoje da igreja, com o Salmo, com esse Evangelho. O terceiro passo é essa oração, esse momento de dar graças ao Senhor, de confiar também as intenções do seu coração, esse momento de súplica, de intercessão, ou até mesmo de agradecimento profundo por aquilo que a palavra revela ao teu coração. O quarto passo é a contemplação, então é o momento de contemplar aquilo que está dito na palavra. E por isso é muito importante escolher uma frase do Evangelho, o que inflama o meu coração a partir dessa palavra hoje. E o quinto e último passo é a resolução, a nossa decisão a ser vivida, os nossos propósitos que nós queremos viver, que nós queremos a partir da palavra dizer, não, hoje o Senhor, nessa liturgia de hoje, me convida a tomar essa atitude, a ter essa postura, esse comportamento ou a fazer essa ação. Então, por isso é muito importante. Então, não deixe de viver esses 5 passos, de escrever no comentário do nosso vídeo, de deixar o seu like, assim o nosso vídeo vai se tornando cada vez mais conhecido. E, sobretudo, divulgar o link, para que outras pessoas possam ser alcançadas por esta graça tão importante, que é a liturgia, que é a palavra de Deus, que é a leitura orante. E nessa sexta-feira, como eu falei, dia 8, estamos na 31ª semana do tempo comum. E a liturgia da palavra hoje nos apresenta na primeira leitura retirada da carta de São Paulo aos Filipenses. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes e agora o repito, chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso. E só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e os tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Então, na leitura de hoje, da carta de São Paulo, Paulo vai exortar a comunidade cristã a empenhar-se num bom testemunho e vai recordar que todos nós somos cidadãos do céu e somos chamados a nos comportar como tais. E é bonito porque São Paulo vai nos fazer meditar hoje nessa leitura. E ele diz assim, nós, porém, somos cidadãos do céu. Então, ele nos lembra que a nossa morada no céu, lá é o nosso lugar. De lá, aguardamos o nosso Salvador, Jesus Cristo. É Ele que vai transformar o nosso corpo humilhado e tornará semelhante ao seu corpo.
Então, São Paulo nos lembra a graça que é essa experiência de nos encontrarmos com o Senhor e de vivermos essa intimidade com Deus, né? De aguardarmos a sua vinda. E ele termina a leitura dizendo: assim, meus irmãos, é quem quer o bem e dos quais sinto saudade. Então, São Paulo que escreve essa carta, né, ali à comunidade dos filipenses, e que de fato não só faz um convite a sermos imitadores, né, uns de Cristo, e sermos imitadores e observar, né, a lei do Senhor e observar o testemunho, mas sobretudo ele recorda esse amor, essa saudade que ele tem, e por isso ele pede que todos eles continuem firmes no Senhor. Ele termina a leitura dizendo: continuai firmes no Senhor. E essa graça que hoje eu quero pedir para cada um de nós, da firmeza, de irmos até o fim, de nos tornarmos firmes e de renovarmos a cada vez que tocamos na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, que nos sentimos fracos. Peçamos ao Senhor que nos dê a graça de sermos fortes e firmes até o fim. O salmo de hoje é o Salmo 121. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm. Jerusalém, tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada, no conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está e o trono de Davi. Então, o salmo de hoje vai nos dizer: que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, é a alma que se alegra por ir à casa do Senhor, por estar na presença de Deus. E hoje o salmista nos convida, talvez faz essa chamada de atenção a cada um de nós, que devemos ir à casa do Senhor e estar na sua presença. E ele repete, né? E agora vamos à casa do Senhor, que nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Jerusalém é uma cidade bem edificada num conjunto harmonioso. Então, que a nossa alma seja essa Jerusalém, bem edificada, nesse conjunto harmonioso, nessa unidade uns com os outros, mas também com o Senhor. E aí o salmista vai dizer: para louvar segundo a lei o nome do Senhor. Somos convidados a entrar nessa atitude de louvor, de gratidão, né? A manifestarmos a nossa ação de graças pela bondade do Senhor com cada um de nós, o Senhor que deseja nos unir, nos reunir todos os dias. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: o que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. No evangelho de hoje a gente vê aqui o administrador infiel, né? Podia fazer o que bem entendesse com os bens do patrão e preferiu esbanjar a conservar ou multiplicar. Ao ser demitido, o que é que ele faz, né? Fez com que os amigos, no momento mais difícil, né, da sua vida, sendo até elogiado. Então, com isso, Jesus recomenda que seus discípulos, na condição de filhos da luz, também sejam espertos na missão, capazes de reverter situações adversas. Então, o elogio, portanto, não foi a desonestidade, mas a esperteza. Porque a gente pode se confundir um pouquinho quando a gente lê o Evangelho, dizendo: Jesus está elogiando o administrador infiel. Não.
Ele está vendo que o quanto eles são espertos e por isso nós também, que somos filhos da luz, precisamos entrar nessa esperteza, nessa vigilância, nesse discernimento das coisas, sobretudo das coisas humanas, mas das coisas de Deus. Então, aqui neste dia, nessa sexta-feira, peçamos ao Senhor a graça de estarmos atentos, abertos e estarmos nessa escuta de Deus, mas sobretudo como filhos da luz, pedimos ao Senhor a graça de sermos espertos diante das circunstâncias e das situações. Para a nossa salvação também precisamos da esperteza para encontrar o bom caminho de sermos salvos e chegarmos à santidade. Então, nessa sexta-feira, eu desejo uma boa sexta-feira de oração, de intercessão, um bom término de semana e que nosso Senhor nos dê a graça de fato de sermos fiéis a Ele e de estarmos atentos e bem abertos à vontade de Deus. Tenhamos uma bela sexta-feira neste dia e que Deus os abençoe.